Tem notícias, irmã Ana Maria? Tem uma notícia que eu preciso partilhar com vocês. A gente ouve o irmão Luiz Maria aqui com toda a sua força defendendo a Santíssima Virgem Maria e defendendo o amor à Nossa Senhora na verdadeira religião que é a Igreja Católica. E muitas pessoas estão testemunhando essa verdadeira religião, a nossa fé, por meio do seu próprio sangue. Aconteceu, eu não sei se você se lembra, essas notícias não chegaram muito na mídia, na grande mídia, mas no ano de 2009 houve o maior massacre dos cristãos na história da Índia, no estado de Orissa. Foram mais de 100 pessoas mortas e mais de 50 mil pessoas tiveram que sair das suas casas. Tem uma casa que mostra aqui como é que ela ficou destruída, a irmã pode colocar a imagem. Olha, essa era uma das igrejas que foram destruídas, foram mais de 600 igrejas destruídas, atacaram muitas crianças só porque eram cristãs. Essa é a foto de uma das crianças que foi também atacada brutalmente, somente pelo fato de ser cristã. Eles jogavam ácido no rosto dos cristãos, e nesse momento foram mais de 100 pessoas que deram a sua vida, verdadeiros mártires, e entre essas pessoas há o padre Nayak. Quem é esse padre? Ele na época tinha 16 anos e a sua vila, lá na Índia, foi a vila que mais foi atingida. 9 pessoas morreram, inclusive o sacerdote, o pároco do local, acabou derramando o seu sangue para testemunhar a fé, e o padre Nayak conseguiu fugir, se escondendo na floresta, para não ser morto pelos hindus. E olha que coisa! Esses hindus fundamentalistas atacaram esses cristãos e tiraram 50 mil pessoas das suas casas, porque eles diziam que os cristãos tinham matado um líder hindu da região. E depois de um tempo, as pesquisas da polícia descobriram que quem matou esse líder hindu não foi nenhum cristão, mas foi um comunista, que tinha vindo de um país vizinho à Índia. A gente sabe qual é esse país. Então, ele que tinha feito esse assassinato acabou passando longe, mas os cristãos que pagaram com a sua própria vida, como eu disse, mais 50 mil pessoas saíram, mas ele perseverou na fé. E ele diz que foi o testemunho da fé desse sacerdote de ser cristão e o testemunho das pessoas que mantiveram a sua fé, que manteve a fé do padre Nayak firme. Ele fez uma caminhada no seminário, teve que fugir da sua região, estudou em outra parte da Índia e hoje ele é um sacerdote. Nessa semana ele foi ordenado. A gente tem aqui 2 fotos da celebração da sua ordenação. Vários sacerdotes no momento da sua ordenação. E depois tem uma foto para a gente conhecer esse que é o padre Nayak diante das pessoas, mostrando a sua alegria no dia da sua ordenação. Ele agora com 29 anos, sacerdote da Igreja Católica, vai testemunhar com a sua fé. E esse testemunho do padre Nayak mostra para a gente como a gente deve testemunhar a nossa fé e como o testemunho da nossa fé é fortalecido por essas pessoas que a gente não conhece, que também testemunham a nossa fé. Enquanto a irmã Maria Raquel contava hoje os testemunhos, eu estava aqui ao lado dela escutando. Cada testemunho de superação pela vivência na graça de Deus. Cada testemunho de fortalecimento no meio de dificuldades tão grandes, como a nossa irmã Elaine, que perdeu o pai e a mãe, mas se manteve firme na fé, como a nossa outra irmã, que buscou viver a graça de Deus. E como ao ver o testemunho do padre Nayak, nós entendemos que essa graça nos vem também por meio dos sacerdotes. Nessa novena da Imaculada estamos rezando por eles. E hoje a gente quer apresentar também os sacerdotes que estão sendo perseguidos em vários países, e inclusive até nos países ocidentais, muitos sacerdotes que defendem a fé estão sendo perseguidos e perseguidos violentamente. Então, na nossa oração de hoje, nós vamos apresentar cada um desses sacerdotes, cada sacerdote da Santa Igreja. E eu já te convido então para começarmos o poderoso terço do combate, nesse momento forte de intercessão, porque como esses cristãos morreram, esse ano foi um ano em que a perseguição religiosa aos cristãos lá na Índia cresceu muito insistentemente. Nesse ano, mais de 130 cristãos pagaram com a própria vida somente pelo fato de serem cristãos, e é por isso que nós vamos rezar.